Olá, começa agora o Brasil Eleitor e no programa de hoje você vai entender como se faz uma pesquisa eleitoral e quantas já foram registradas para as eleições deste ano. As pesquisas de opinião pública sobre as eleições de 2016 devem ser registradas na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação do resultado. E ainda, o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral e no dia das eleições. TRE de Mato Grosso do Sul leva atendimento até comunidades distantes. O objetivo do atendimento itinerante é levar os serviços da Justiça Eleitoral a aldeias e distritos de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. O que é e para que serve o fundo partidário? Esse dinheiro é destinado apenas e tão somente à atividade partidária. TSE alerta para e-mails falsos em nome do tribunal. Os golpistas usam como isca os assuntos mais variados. E uma entrevista com a atleta olímpica Jaqueline Ferreira, representante do Brasil no levantamento de peso. Eu acho importante essa parte do voto, as pessoas que decidem como que vai ser a vida delas. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. Você acha que pesquisa eleitoral tem de ser feita com todos os eleitores? Seria difícil para uma empresa de pesquisa conseguir ouvir todos, não é? Bom, a gente fez uma reportagem para ajudar você a entender como as pesquisas de intenção de voto são feitas e as regras que ela tem de seguir. Confira. Em anos de eleição, é muito comum ouvir falar sobre pesquisas eleitorais. Você já respondeu alguma? Não, ainda não. Já, mas eu não respondi. Encontrar alguém nas ruas que já tenha respondido a esta questão não é uma tarefa fácil. É que nem todos os eleitores precisam ser questionados sobre a intenção de voto. Uma pesquisa eleitoral é feita com uma parcela da população, que representa o perfil do eleitorado. É a questão de custo mesmo, né? De fazer uma pesquisa que envolvesse um censo, né? E outro tempo, quer dizer, o tempo que você demoraria para acessar todas as pessoas, né? E o terceiro motivo é que uma amostra chega perto daquilo que a gente quer saber, né? Que é a intenção de voto, né? O primeiro passo, segundo o professor, é definir o tamanho da amostra. Numa pesquisa com 2 pontos percentuais de margem de erro, devem ser ouvidas 2.400 pessoas, por exemplo. Dados como população, escolaridade e renda familiar são retirados do censo do IBGE. Se a gente quiser fazer a pesquisa no município de São Paulo, por exemplo, o primeiro ponto é saber quantos bairros existem dentro do município. Esse é o primeiro ponto. E também consultar o censo, o último censo que tem registrado, como que está estratificado ou agrupado os dados. Com base no censo, eu tenho que saber, bom, para cada bairro tem uma porcentagem do povo de São Paulo. As pesquisas de opinião pública sobre as eleições de 2016 devem ser registradas na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação do resultado. O procedimento é feito pela internet, não importa o horário. 370 pesquisas eleitorais foram registradas até o dia 18 de maio. O sistema de registro de pesquisas eleitorais está disponível na página da Justiça Eleitoral. As empresas que já tenham feito o cadastro em eleições anteriores devem fazer novamente para as eleições de 2016. Depois, é só fornecer os dados. Tem certas informações que as empresas são obrigadas a registrar. Por exemplo, quem contratou a pesquisa, o valor empregado na pesquisa, qual o sistema que ela vai ser realizada, as perguntas, toda a metodologia. Então, o objetivo da legislação é dar transparência para a pesquisa que vai acontecer. A divulgação de uma pesquisa que não tenha sido registrada gera multa entre 50 e 100 mil reais. Em caso de pesquisa fraudulenta, além da multa, os responsáveis, tanto da empresa de pesquisa quanto do veículo de comunicação, podem ser condenados a uma pena que varia de 6 meses a 1 ano de detenção. A legislação tem que ser rígida, já que os resultados costumam aquecer os ânimos durante as campanhas e podem influenciar o eleitor. Dependendo da pesquisa, eu acho que ela é mais abrangente e inclui fatores que talvez eu não tivesse incluído antes para decidir meu voto. Em hipótese alguma, eu mudo em função disso. Porque você tem que ser, pelo menos, tentar ser coerente com aquilo que você pensa. A pesquisa de boca de urna, realizada no dia da eleição, também deve ser registrada, mas o resultado só pode ser divulgado depois do final da votação em todo o país.
Os dados registrados no sistema ficam à disposição de qualquer interessado pelo prazo de 30 dias. Se houver dúvidas, Ministério Público Eleitoral, partidos, coligações ou candidatos podem procurar a Justiça Eleitoral. A possibilidade do juiz eleitoral permitir que as pessoas que contestaram, fizeram o questionamento daquela pesquisa, possam verificar todos os dados em relação àquela pesquisa. Então, por isso que é importante o registro, para dar transparência, para dar publicidade, para termos certeza que a pesquisa está seguindo todo o método que ela tem que seguir, que ela foi feita de forma correta. Mais de 145 milhões de eleitores vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores no dia 2 de outubro. Para que as campanhas não tenham problemas com a Justiça Eleitoral, é fundamental que partidos e candidatos sigam as normas. Os eleitores também devem ficar atentos ao que podem e ao que não podem fazer no dia da eleição. Vamos conferir o que diz a lei. Com as eleições municipais chegando, candidatos devem estar atentos à legislação que rege o processo eleitoral. Uma das leis mais importantes é a que trata da propaganda eleitoral. De acordo com a reforma de 2015, ela só pode ser feita a partir de 15 de agosto. Veja os principais pontos da lei. Na propaganda a cargos majoritários, como para prefeito, deve constar o nome legível do vice, com pelo menos 30% do tamanho do nome do titular. A pintura em muros está proibida. Também não é permitido o uso de outdoors. O tempo de rádio e TV foram reduzidos. Agora são 2 blocos de 10 minutos cada. E permanece proibida a distribuição de brindes aos eleitores. Houve sim um enrijecimento dessas regras e é uma forma de criar um equilíbrio, entre os partidos, porque nós tínhamos um tempo muito longo de propaganda eleitoral e os partidos pequenos eles não têm verbo suficiente para esse tempo, então às vezes eles ficavam com um tempo muito reduzido, e às vezes eles não tinham nem dinheiro para fazer essa campanha eleitoral. E tem mais um detalhe: contratar direto ou indiretamente alguém para publicar mensagens ou comentários na internet que ofendam a honra ou a imagem de um candidato, partido ou coligação é crime eleitoral. Nesse caso, tanto o contratante como o contratado podem pegar de 2 a 4 anos de prisão, além de ter de pagar uma multa que varia de 15 mil a 50 mil reais. E se os candidatos precisam cumprir regras, os eleitores também têm limites. Você sabe o que pode e o que não pode fazer dentro de uma sessão eleitoral? Fumar, bebida alcoólica, acho que não é permitido. Distribuir panfleto dentro da zona eleitoral. A lei proíbe o uso de celulares, de máquinas fotográficas ou de filmadora, por exemplo. Todo esse cuidado tem um objetivo. O objetivo principal é exatamente aquela proteção que decorre da própria Constituição Federal, que é o sigilo do voto, Então, primordialmente, é a garantia de que o sigilo não será quebrado. A legislação também proíbe, dentro da sessão eleitoral, a aglomeração de pessoas com bandeiras de candidatos e partidos políticos, a distribuição de santinhos, votar embriagado, portar qualquer tipo de arma, usar roupas de banho, tentar votar mais de uma vez ou no lugar do outro eleitor, fazer boca de urna ou carreatas, usar alto-falantes ou amplificadores de som e, claro, tentar violar a urna eletrônica. Mas está permitido usar roupas ou acessórios como broche em apoio ao candidato ou partido e até levar a colinha com os números dos candidatos. E é bom lembrar que para votar é preciso ter em mãos um documento oficial com foto. No dia 2 de outubro, o Brasil conta com o seu voto. É o sentimento da democracia, de poder estar participando, de um processo de escolha de quem vai me representar. Para mim é uma emoção. Poder definir o futuro do meu país é uma coisa muito boa. E no próximo bloco, o TRE de Mato Grosso do Sul leva atendimento a comunidades indígenas e ribeirinhas. Eu volto já.
Uma ação do TRE de Mato Grosso do Sul tem levado serviços da Justiça Eleitoral para aldeias indígenas e populações ribeirinhas. Para isso, o tribunal montou centrais de atendimento itinerante no interior do estado. Confira. Para não ficar de fora das eleições municipais, o Índio Terena levantou cedo e foi até a central de atendimento itinerante montada pelo TRE de Mato Grosso do Sul, na única escola do distrito de Piraputanga. É um meio de a gente exercer a democracia, né? Então o voto é muito importante. Para mim é muito importante. Ivan conta que se não fosse o serviço itinerante, teria que ir até a cidade vizinha, Aquidauana, distante 30 quilômetros. Para a gente deslocar daqui até Aquidauana não é difícil, mas tudo tem gasta, né? Piraputanga e outras aldeias da região não têm cartórios eleitorais. Por isso, para estar em dia com a Justiça Eleitoral, os moradores tinham que viajar para as cidades maiores, ou então para a capital, Campo Grande, uma viagem de 120 quilômetros. Foi uma melhoria que veio para a gente, né? Porque a gente tinha que sair daqui sem poder ir lá em Campo Grande e votar, né? Então ficou melhor para a gente transferir para cá para a gente, né? O título da gente, né? Para mim está sendo 10, viu? O objetivo do atendimento itinerante é levar os serviços da Justiça Eleitoral a aldeias e distritos de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. E para facilitar a vida dos eleitores, aqueles que não compareceram nos últimos pleitos foram dispensados do pagamento de multas. Às vezes a pessoa deixou de votar nas 3 eleições, 4, aqui a gente dispensa a multa e faz a revisão do título para ele. A notícia da dispensa da multa veio em boa hora para a Kellen, que conseguiu resolver as pendências que tinha com o TRE. Eu faço estágio de manhã e à tarde eu tenho aula. Eu teria que faltar um dos dois para ir em Aquidauana, resolver e pagar a multa. Foi muito importante porque como o título estava irregular estava também na faculdade, né? Eles me avisaram que eu teria que arrumar, por causa que precisa do título, eu me formo esse ano e sem arrumar o título eu não conseguiria o diploma. Em 2 meses de atividades, as equipes da Justiça Eleitoral fizeram 7.232 atendimentos. Entre eles, mais de 2.400 alistamentos, quase 2.000 transferências, 2.682 revisões e 74 emissões de segunda via do título. Nós estamos fazendo o atendimento itinerante para levar a população ao serviço eleitoral, mais para o pessoal que tem dificuldade de acesso à sede do distrito, né? Para quem precisava da Justiça Eleitoral por perto, a ação chegou em boa hora. Melhor, né? Não precisa ir longe. Além de doações, os partidos políticos vivem também de um outro recurso financeiro, o fundo partidário. Mas para receber esse dinheiro é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral, seguir regras para a utilização e prestar contas direitinho. Vamos entender melhor o que é esse recurso na reportagem. Todo mês é assim. Tiago faz o balanço dos gastos para não perder o controle do orçamento. Eu sempre acompanho meus gastos fazendo um planilhamento de todos eles, porque assim a gente tem um maior controle, maior exatidão do que realmente tem a se pagar e o que tem para ser investido, né? Com os partidos políticos não é diferente. Só que eles têm que prestar contas à Justiça Eleitoral. O balanço de todo o dinheiro que entra e sai da legenda deve ser detalhado. A exigência está prevista na Constituição e na Lei dos Partidos Políticos. E ter as contas em dia é condição para a legenda receber o fundo partidário. Esse fundo é composto por recursos financeiros da União destinados por lei em caráter permanente ou eventual aos partidos políticos. De acordo com a Lei dos Partidos Políticos, 95% dos valores do fundo partidário devem ser distribuídos para as legendas proporcionalmente aos votos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. Os 5% restantes devem ser divididos em partes iguais entre as legendas que têm registro no TSE. Esse dinheiro pode ser usado na manutenção das sedes, no pagamento de pessoal, em campanhas eleitorais, propagandas políticas e até na difusão da participação política das mulheres. Em 2015, os 35 partidos políticos registrados no TSE receberam mais de 800 milhões de reais do fundo partidário.
Este ano, o valor supera a marca dos 700 milhões. Agora, tem um detalhe. Os recursos do fundo não podem ser usados, por exemplo, para pagar multas eleitorais, seja do partido, do candidato ou de um filiado. E essa não é a única restrição. Esse dinheiro é destinado apenas e tão somente à atividade partidária. Por exemplo, comprar material de expediente, contratar uma empresa, uma produtora de vídeos para um vídeo institucional, enfim. Atividade partidária, atividade para disseminar a ideologia do partido, para atrair novas pessoas, novos filiados. A qualquer momento, a Justiça Eleitoral pode investigar a aplicação do fundo partidário. Uma vez reprovadas as contas ou não prestadas ou elas sendo parcialmente aprovadas, ele deixa de receber o repasse do fundo até que regularize sua situação, suas contas. E a Justiça Eleitoral está de olho. Só em 2015, 4 legendas perderam o direito ao fundo porque não prestaram contas. E no próximo bloco, uma entrevista sobre voto e cidadania com a atleta olímpica Jaqueline Ferreira, representante do Brasil no levantamento de peso. Eu volto em instantes. Você tem cuidado na hora de abrir um e-mail desconhecido? É para ter mesmo. É comum mensagens com nomes tentadores que dá vontade de abrir para ver o que é. Cuidado, pode ser uma armadilha, um vírus. Os falsários usam as mais diversas identidades, até em nome da Justiça Eleitoral. Atenção, o TSE não envia e-mails para os eleitores. Quem nunca ouviu falar que a curiosidade mata? Ser curioso pode ser uma coisa benéfica ou maléfica, vai depender da situação. Muitas pessoas são curiosas. Eu mesmo vi vocês ali e falei, o que está acontecendo? Algum acidente, alguma coisa assim? E aí a curiosidade me pegou, já vieram me entrevistar, né? No caso de Max, a curiosidade dele quase deu uma grande dor de cabeça. E tudo por causa de um e-mail falso. Eu recebi um e-mail do meu banco. Quando eu fui olhar, ele estava solicitando que eu fizesse um cadastro, um recadastro de alguns dados meus. Então eu acessei para poder confirmar o que era isso e fui preenchendo meus dados. E nesse meio tempo que eu estava preenchendo, um antivírus acionou, falando que aquilo ali era um site malicioso. Aí quando eu fui ver, era referente àquele site do banco que eu estava acessando, então eu cancelei, parei ali na mesma hora, fechei o site, cancelei a internet ali para não enviar nada. Mas ele não é o único a ter problemas com e-mails falsos. Na caixa do correio eletrônico é comum o bombardeio de propostas. Carros, viagens, dinheiro fácil. Para ganhar, basta responder o e-mail recebido. E o que parece ser um bilhete premiado não passa de golpe. Qualquer caso, duvide sempre. Qualquer coisa que seja muito vantajosa ou aquela coisa relacionada a banco, que banco nunca manda informação por e-mail, sempre duvide. Tá? Mas tem alguns mecanismos para você policiar, né, e evitar cair numa armadilha dessa. Ao passar o mouse pelo endereço eletrônico, no rodapé da página da internet vai aparecer o verdadeiro endereço dele. Se esse endereço não coincidir com o endereço que está aparecendo, não acesse. Mesmo que coincida, qual é a recomendação principal? Digite você mesmo o endereço que você quer trabalhar. Em caso de dúvida, pegue o telefone e ligue para a empresa que mandou aquele e-mail. Nem a Justiça Eleitoral está imune a esse tipo de ataque. Quase sempre o objetivo dessas mensagens é obter dados confidenciais do internauta. E os golpistas usam como isca os assuntos mais variados: cancelamento de título de eleitor, convocação de mesários, regularização de cadastros. Mensagens que, no fundo, não passam de vírus. A Justiça Eleitoral, de uma forma geral, não envia e-mail aos eleitores. As convocações, elas são ordinariamente feitas por correspondência convencional, por cartas registradas, publicação em mídia oficial
ou em mídia local, como jornais, etc. E tem aqueles que vão além. Mandam a mensagem falsa por meio de SMS. Não há nenhum caso da Justiça Eleitoral que haja nenhum mecanismo de comunicação com o eleitor por meio dessas mensagens no dispositivo de telefonia celular. Não há esse tipo de comunicação com o eleitor. A dica para fugir das armadilhas é simples. O TSE não envia e-mail aos eleitores. Por isso, qualquer mensagem dessa natureza deve ser apagada. Caso receber esses tipos de e-mails se identificando pela Justiça Eleitoral e que ele não tenha previamente autorizado, o que ele deve fazer é eliminar imediatamente, porque trata-se de a possibilidade ou uma estratégia de se instalar no seu computador, no seu dispositivo eletrônico, um software malicioso. E esse software malicioso visa exatamente captar dados sensíveis desse cidadão, como senhas de banco e outros dados que possam lhe trazer prejuízos sérios. Além de exemplo de superação de limites, os atletas também são modelo de conduta e disciplina. Em tempo de Olimpíada, o Brasil Eleitor bateu um papo sobre os preparativos para as competições no Rio de Janeiro e também sobre democracia, com a atleta Jaqueline Ferreira. Ela é representante do Brasil no levantamento de peso. Ficou bem legal. Confira. Olá, meu nome é Jaqueline Ferreira, tenho 29 anos, sou atleta do levantamento de peso. Eu nasci em Duque de Caxias e comecei no esporte através da minha escola, através da minha professora de educação física, Maria Inês. Ela levou alguns alunos para competir as Olimpíadas da Baixada e o Estudantil na Vila Olímpica de Duque de Caxias. E lá me convidaram para começar a treinar lá algumas modalidades. E assim eu comecei no esporte. Foi um pouco difícil, porque antes e ainda hoje ele é considerado um esporte muito masculino, né? Apesar da gente ter uma predominância feminina aí de atletas, mas no início foi difícil, porque a gente tinha muito preconceito por parte da família, principalmente, né? E muitos mitos, que ia ficar musculosa, que ia quebrar a coluna, esse tipo de coisa que as pessoas falam sem ter o conhecimento, né? E logo nas primeiras competições eu já ganhei medalha. No primeiro ano que eu estava treinando, eu já fui cotada para competir um sul-americano sub-17. Minhas principais competições são os Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos, né? Eu sou medalhista dos dois. Fui à Olimpíada de Londres, 2012, fiquei em 8º lugar, melhor colocação na modalidade até o momento. Em Toronto, consegui um feito histórico, que foi a primeira medalha em Jogos Pan-Americanos no feminino. Fiquei em 3º lugar, medalha de bronze. E agora só está faltando a Olímpica. Ainda está um pouquinho distante, mas a gente continua lutando para conquistá-la. Democracia, para mim, é a pessoa ter o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? É ela poder fazer as suas próprias escolhas e, felizmente ou infelizmente, a gente tem que pagar por elas. Esse é um preço que a gente paga por poder escolher. Porque eu tenho muito orgulho em vestir a camisa, em carregar a bandeira. Eu acho importante essa parte do voto, as pessoas que decidem como que vai ser a vida delas. Às vezes, erradamente, mas a decisão é nossa. A gente tem esse poder nas mãos. Precisa, sim, a população lutar pelos seus direitos, lutar por governantes honestos. E isso a gente só pode fazer se a gente tiver esse direito na mão, esse direito do voto. Eu acho muito importante os atletas votarem também. Gostaria até que, não só para governantes, até para nossos administradores da modalidade, começassem a valer os votos dos atletas,
acharia isso muito importante também. Minha maior emoção foi participar de uma Olimpíadas. Era um sonho que eu tinha, mesmo antes de começar no esporte, que eu achava muito bonito, aquela coisa toda, de ser um atleta olímpico. E eu realizei esse sonho em 2012 em Londres e foi a minha maior emoção, minha maior alegria. Acho que eu vou levar os momentos que eu tive lá para o resto da vida e eu passo isso para os novos atletas, né? Para eles lutarem por isso, porque é uma emoção única. E o programa de hoje acabou, mas todo o conteúdo exibido aqui está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, assim como os programas anteriores. O endereço é esse, que aparece aí na sua tela. E se você quiser escrever para a gente, para sugerir uma reportagem, tirar dúvidas ou até mesmo fazer críticas, aí o endereço é outro, brasileitor@tse.jus.br. Até a próxima. Tchau!